direto ao ponto. Ontem, o desempenho do Flamengo, vocês acham que teve a ver com a crise com o Pedro, com a situação do Felipe Luiz com o Pedro, ou não? Pra mim, zero. Zero a ver com crise de Pedro. Assim, o Flamengo, eu discordo de pífio, tá? Pífio eu acho muito forte. Não acho o jogo do Flamengo pífio, acho o jogo do Flamengo ruim. Pífio, pra mim, é quando assim, pô, tu tá jogando absolutamente nada, é dominado. Não foi o caso. O jogo era jogo pra 0x0, tá? Era jogo pra 0x0. Ofensivamente, o Flamengo muito mal. Ofensivamente, o Flamengo realmente foi muito abaixo. Mas não acho que isso tenha a ver com o Pedro, não. Eu analiso o jogo de outra maneira. Pelo contrário, acho que o Flamengo começa bem no jogo e cansa muito no segundo tempo. Faltou perna pro Flamengo. O Santos, a gente não pode esquecer, o Santos não jogou, né? No final de semana. O Flamengo fez uma partida intensa contra o São Paulo, jogou muito bem. Então, ao mesmo tempo que aquele time que jogou contra o São Paulo não vai ser aquele time todo jogo, o time que jogou contra o Santos não vai ser esse time todo jogo. Então, assim, eu acho que são dois mundos diferentes. Sei que jogador é panela, mas o que a gente tem de notícia é que o grupo tava puto com o Pedro. Tava puto, né? Vi muita gente falando, tá aí, ó, Flamengo não conseguiu criar, não conseguiu fazer gol. Cadê meu 9? Pô, não bota o Pedro. Juninho deve correr no GPS. A notícia é que o grupo estava puto com o Pedro. O Pedro estava treinando de sacanagem. Ele deixa isso claro na nota dele. No dia que a gente tratar isso como normalidade, pô, coitado do Pedro, treinou abaixo porque vazou o negócio dele. Ele estava treinando de sacanagem. E ele afirma que estava treinando de sacanagem. Porra, gente. Pô, convenhamos, né? Não tem muito o que Cara, fazer, né? eu acho que a torcida do Flamengo tinha que estar mais puta com o Pedro, tá? Em nenhum momento ele Muito pede mais. desculpa para a Zero. torcida. Em nenhum momento ele pede desculpa para os companheiros. Em nenhum momento ele se desculpa. É tipo assim, beleza, aconteceu, valeu, segue. Tipo isso, tá ligado? Tipo, tô nem aí, irmão. Tô nem aí. Eu achei extremamente desrespeitoso cara, é até uma pauta, tá aqui na pauta, tá? A pergunta: a situação do Pedro é irreversível? Eu acho que sim. Eu acho que o Pedro não joga mais pelo Flamengo. Não da forma que a gente espera, pelo menos. Talvez ele volte a entrar um jogo e outro, mas eu acho que ele vai ser negociado na primeira oportunidade. Cara, eu também acho, assim, irreversível eu não sei, porque, assim, tem contrato, né, cara, e só um detalhe também, assim, gente, o Pedro, é porque é muito difícil ele jogar treinando desse jeito, realmente não tem que jogar, não tem que ser relacionado pro jogo, sendo o cara do nível dele, ganhando o que ele ganha, sendo o último em tudo nos treinamentos. Mas, assim, a gente não pode simplesmente normalizar e falar, tudo bem, o Flamengo não conta mais com o Pedro. Cara, isso não pode acontecer. Ele tem que parar de treinar de sacanagem. Se ele tá insatisfeito, ele tem que começar a treinar sério. Ah, tudo já aconteceu? Aconteceu, beleza. Não importa. Ah, mas o Felipe Luiz não vai me relacionar pro jogo. Irmão, aí é o problema do treinador. A sua obrigação como atleta profissional é treinar e dar o seu melhor. Ponto. Se o treinador vai usar, se não vai, se vai vender, se não vai, você tem contrato, você tá recebendo salário, tem que treinar sério. Não dá pra gente normalizar isso, foi o que o Vitor falou. Ah, não, tá tudo bem, o Pedro tá treinando de sacanagem, então ele não vai ser relacionado. E aí, fica por isso mesmo? Aí ele continua treinando de sacanagem, continua sem ser relacionado e vai assim até o final do contrato. E o Flamengo pagando ele lá, a milha de dinheiro que ele ganha. Não existe isso, pô. Não existe. Tem que parar. Você tá treinando de sacanagem? Já passou? Acabou a birrinha de criança, de adolescente? Então, beleza. Agora você pode voltar a ser um atleta profissional que você é? Então, ok. Beleza. Aí, se o Felipe Luiz vai relacionar ou não, aí é uma questão técnica da comissão e do Felipe Luiz. Agora, não dá pra gente achar tudo bem. Beleza, aconteceu isso aí e tal. Agora o Pedro não faz mais parte dos planos do Flamengo. E ele continua treinando de sacanagem, continua sem ir pra jogo. Pô, loucura, mano. Até porque, ô Igor, ele ganha como argumento. Porra, não tô sendo. Vamos supor, volta a treinar sério. E não é relacionado nos próximos 2, 3 jogos. Ele fala, pô, gente, ó, ele vem a público e fala: tô treinando sério, pode pegar meus dados aí, os dados são esses, tô treinando, fazendo minha parte no treinamento e não tô sendo relacionado. Ele ganha como argumento. Hoje ele não tem argumento, gente. Porque se ele tivesse, se o Felipe Luiz tivesse mentido, ele chegava, ó, não é assim não, os dados do DPS são esses aqui. Eu não tava treinando de sacanagem. Meus dados são esses. E deixa a sensação de que ele não era o último por pouco, não. A sensação é que ele era o último nos treinamentos por muito. Isso contamina o grupo, cara. Não tem o que Porque assim, fazer. sempre vai ter um último, né? É, Alguém sempre vai ser o último. Mas pra isso ter virado pauta, é porque não é que ele foi o último 7 dias seguidos. Deve ter sido muito último mesmo. Então, assim, exatamente.
É tipo, o cara fez em 13 segundos o negócio, ele fez em 22. O penúltimo fez em 15 segundos, ele fez em 22. Ele tá treinando de sacanagem. O Ficou de Tsunoda do exemplo, Flamengo. filho. Mas assim, eu concordo com vocês no. Ah, é irreversível. Eu não acho que é irreversível. Eu acho que atualmente é inviável. Mas tem contrato, não sabe se vai chegar a proposta, não sabe se o Flamengo vai vender. Se ele voltar a treinar sério, ele vai voltar a ser relacionado. O Felipe Luiz já deixou claro que não quer ser amigo de ninguém. E ele vai jogar sério. Porque se ele não jogar sério e não treinar sério, ele não vai jogar. E pra carreira dele é uma merda ficar no banco pra sempre. Ou nem ser relacionado. Ele só perde valor. Então, não acho irreversível. Mas hoje no momento atual, é inviável. Isso. Mas como é que tu explica isso pro grupo, cara? Agora, se o Pedro não precisa ser o primeiro do GPS, não, gente. Ele só não pode ser o último em tudo. Ele só não pode ser o último por muito. A palavra deboche também. Ele estava treinando de deboche. Que É. isso, mano? É um desrespeito com todo mundo ali do ambiente, tá ligado? Cara, foi o que a gente falou segunda-feira, pro Felipe Luiz ter feito isso publicamente, assim, ele tá respaldado tanto pela diretoria quanto pelos outros jogadores do elenco do Flamengo, tá ligado? Pelos Como eu falei, capitães. o Pedro é um cara que deve ser querido, não tem motivo pra não gostar, assim, pessoalmente do Pedro, imagino eu, a gente nunca ouviu falar nada desse tipo, dos jogadores e tal. Então imagina se isso fosse mentira. O Felipe Luiz chega lá, mente que o Pedro tá treinando mal, pra justificar ele. Por exemplo, muito criticou o Felipe Luiz, ele não conseguia encaixar o Pedro nesse sistema. O Pedro não consegue jogar com o Felipe Luiz porque não tem pressão alta, piriri parará. Aí o Felipe Luiz vai chegar na coletiva e fala assim, gente, não tô jogando com o Pedro porque ele tá treinando mal. Isso é uma mentira, por exemplo. Todo mundo vai falar, pô, o Felipe Luiz tá usando isso como muleta. O cara inventou uma parada por causa de incapacidade técnica dele de botar o Pedro pra jogar. Os jogadores seriam os primeiros a se pronunciar e falar, cara, amanhã pode ser eu, pô. Amanhã Exatamente. eu posso estar no banco e ele inventar pra todo mundo que eu tô treinando mal. E outra, pô, se é mentira, quem que vai querer agora? Tipo assim, obviamente muita gente vai querer porque o Pedro é um craque de bola. Mas, cara, qualquer time que for contratar o Pedro agora vai pensar duas vezes, pô. Então, se eu deixar esse cara no banco, toda vez que ele ficar no banco, ele vai fazer birrinha, vai treinar de sacanagem, ele vai corromper o elenco. Então, assim, é muito, muito complicado. E com certeza o elenco do Flamengo tava de saco cheio disso tudo. E o Felipe Luiz foi só o porta-voz ali. Cara, foi meio que tipo assim, falando que, será que era pro Felipe Luiz falar isso? Cara, foi meio que tipo assim, ó, tá dando merda, a casa é minha, eu vou arrumar. E ele foi lá e fez o que ele tinha que fazer, cara. Eu acho que é mais ou menos isso.